Autoridades expressam repúdio sobre fala da deputada federal Sâmia Bonfim sobre a cidade de Cubatão. Presidente Lula classifica tarifaço dos Estados Unidos como chantagem inaceitável. INSS libera consulta de valores que serão devolvidos por descontos ilegais. Unidade da Rede Estadual de Cubatão é finalista de premiação internacional. Escola Parque dos Sonhos está no top 10 do prêmio de melhor escola do mundo. Hoje é sexta-feira, 18 de julho de 2025. Final de mais uma semana e a gente começa agora mais um N2. Boa noite. Autoridades cubatenses repudiaram em suas redes sociais a fala da deputada federal Sâmia Bonfim, ao dizer que o município de Cubatão é uma cidade fantasma e que os moradores não conseguem respirar. Os netos dos parlamentares e as futuras gerações que vão ter que conviver com cidades fantasmas, como acontece com Cubatão, que fica no litoral de São Paulo. Uma zona industrial que foi mundialmente reconhecida como Vale da Morte e que até hoje a população não consegue respirar pelo impacto que tem no meio ambiente. Olha, dizer que Cubatão é uma cidade fantasma e que aqui ninguém respira direito é igual julgar uma pessoa adulta pelas notas que ela tirou no ensino fundamental. É verdade que passamos por momentos difíceis, mas quem conhece Cubatão de verdade sabe que a cidade já virou a página. O que não é o caso, deputado, da senhora, que teve 219 votos, um total de 226 mil no estado de São Paulo inteiro. Cubatão foi uma das cidades que mais enfrentou incisivamente os impactos negativos da emissão de poluentes na atmosfera. Inclusive, somos respeitados no Brasil e no mundo por sermos exemplo no que se refere às políticas de recuperação ambiental. Recebemos, inclusive, o príncipe da Inglaterra, Harry, aqui em Cubatão, para conhecer de perto o maior programa socioambiental do mundo. Ficar repetindo este rótulo de que Cubatão é sinônimo de Vale da Morte, que até hoje pessoas não respiram bem aqui, é o mesmo que bater na mesma tecla de que o Brasil é só servido para o futebol. O vereador e também presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Alexandre Mendes, o Topete, manifestou seu repúdio e disse, abre aspas, essas palavras não refletem a realidade atual da nossa cidade e que, acima de tudo, é símbolo de resiliência, superação e transformação. O vereador ainda lembrou que atualmente Cubatão é reconhecida mundialmente como cidade símbolo de recuperação ambiental pela ONU. A Câmara de Cubatão também repudiou a fala. Em nota disse, ao contrário do que disse a deputada, Cubatão superou o passado em que a poluição atmosférica ocasionada pelas atividades no polo industrial comprometia o bem-estar dos munícipes, como prova do sucesso obtido na substituição do apelido de Vale da Morte por Vale da Vida. Como podemos acompanhar na tela, outros vereadores também expressaram seu repúdio sobre a fala da deputada Sâmia Bonfim. Além dos vereadores da Câmara Municipal, o prefeito César Nascimento, sua vice Andréa Castro e a deputada estadual Solange Freitas também repudiaram as falas da deputada federal. Acabei de receber um vídeo no qual a deputada cita Cubatão como exemplo de morte e de pessoas que vivem com falta de ar. Não esquecemos o nosso passado, tivemos um passado sombrio, mas a Cubatão do Vale da Morte acabou, hoje é a Cubatão do Vale da Vida. A deputada afirmar que Cubatão continua sendo uma cidade fantasma e que as pessoas não conseguem respirar é uma falta de respeito com os nossos homens e mulheres trabalhadores que trabalharam uma vida toda, décadas, para transformar a nossa cidade no Vale da Vida. E muito me surpreende porque a deputada é do estado de São Paulo, deveria conhecer um pouco a nossa cidade, que é símbolo de recuperação ambiental. Hoje, o ar da nossa cidade, pelos órgãos ambientais, é melhor do que no Ibirapuera, em São Paulo. Então, deputada, convido a senhora para que venha nos fazer uma visita, venha passear nos nossos parques, nos nossos lagos, nos nossos estuários. Convido a senhora para que visite a Cubatão, que hoje é o Vale da Vida. Deputada Sâmia, do PSOL, tenha mais respeito com a cidade de Cubatão e, principalmente, atualize as suas informações. Tudo que a senhora falou sobre a cidade de Cubatão é totalmente inverídico. Venha conhecer a cidade que a senhora disse que é fantasma, uma cidade pujante, onde as pessoas são trabalhadoras, onde as pessoas têm o seu lazer, uma cidade que recebeu recentemente
o selo verde da ONU. Uma cidade que conseguiu transformar as suas mazelas em felicidade. Uma cidade onde o ar é mais puro do que o ar do Ibirapuera. Portanto, se atualize e reformule as suas falas para falar a verdade sobre Cubatão. Pessoal, eu não poderia deixar de comentar a fala infeliz de uma deputada federal sobre Cubatão. Cubatão foi sim o Vale da Morte, mas isso ficou no passado. A cidade hoje é a Cubatão dos Guarás Vermelhos, das mulheres que usam a reciclagem para fazer arte, dos homens e mulheres guerreiros, de uma escola que está entre as 10 melhores escolas do mundo. Essa é a nossa Cubatão. Prefeito César, nós estamos juntos para a cidade crescer cada vez mais. Falar que na cidade de Cubatão não dá nem mais para respirar. Sabe o que ela deveria ter falado sobre a recuperação ambiental? Quando as leis funcionaram e quando teve fiscalização, Cubatão se recuperou. E hoje não é mais o Vale da Morte. Hoje, Cubatão é vida. O nosso jornalismo procurou o secretário de Meio Ambiente aqui da cidade de Cubatão, que falou sobre o atual cenário da cidade no meio ambiente. E é o que nós vamos acompanhar agora. Olá, gente, a cidade de Cubatão, uma cidade resiliente, uma cidade persistente, uma cidade que desde a Eco 92 a Rio+20, reconhecida agora recentemente pela Cruise City of the World, cidade verde do mundo. Essa é a discussão que queremos fazer na cidade. Nossa cidade que tem a harmonia entre o polo industrial, o desenvolvimento econômico e o ambiental, mas também linkando essa questão social. A cidade ambiental que nós queremos discutir para o mundo e para todos é a cidade de Cubatão e é a cidade que eu quero verde. Muito bem, de extrema importância todo o repúdio da vereança cubatense, também da administração municipal e da deputada estadual Solange Freitas em reconhecer a atual realidade do nosso município, onde nós estamos sendo reconhecidos pela ONU, também símbolo ambiental com o Guará Vermelho brilhando aqui na nossa cidade, no Pira do Jardim Casqueiro, no nosso manguezal, no Rio Cubatão. E sim, viramos a página. Hoje Cubatão vive uma outra história, diferente do que foi o passado, de que realmente já diz a palavra, passado. Essa história ficou no passado. Agora nós vamos conhecer uma história muito bacana e especial aqui da cidade de Cubatão. Eu estou falando da Escola Parque dos Sonhos. Vocês sabiam que a unidade é finalista de uma premiação internacional? Pois é, gente, a Escola Parque dos Sonhos está no top 10 do prêmio de melhor escola do mundo. Escola Estadual Parque dos Sonhos. No passado, a unidade de ensino no Bolsão Nova, em Cubatão, cercada pelo mangue e pela Mata Atlântica, era a última opção dos pais e responsáveis que precisavam matricular os seus filhos em uma escola. Uma dessas mães é a Lenita Santos. A sua filha, Eva, foi transferida de forma automática para a unidade e, numa forma de cuidar dela, aproveitou que a escola precisava de voluntários e se candidatou. Eu conheci como Parque dos Pesadelos. Quando eu entrei aqui já estava melhor, com a nova direção, e entrei como voluntária para sondar onde a minha filha ia ficar e acabei me apaixonando junto. A gente vê que eles soam a camisa mesmo para que hoje esteja com essa repercussão. Hoje, a escola concorre a ser uma das melhores escolas do mundo pelo World Best School Prizes, na categoria Superação de Adversidades, o que foi muito festejado pela escola. Mas até chegar entre as 10 do mundo, entre 10 mil escolas, um longo caminho precisou ser percorrido. A escola, criada em 2014, tinha menos de 120 alunos, pois os pais tinham receio de matricular os seus filhos na escola que levava o nome de Parque dos Pesadelos. Hoje, a unidade escolar conta com mais de 540 alunos matriculados, que participam dos projetos realizados aqui e assim trouxeram de volta o verdadeiro nome da unidade escolar, Parque dos Sonhos. As mudanças começaram com a chegada do atual diretor da unidade, Regis Marques Ribeiro, que veio transferido de Santos e aceitou a missão de transformar a escola. Antes de eu chegar aqui, que a supervisora me ligou, falou que tinha uma escola aqui em Cubatão que estava precisando de diretor, eu entrei, a primeira notícia que eu vi foi a insegurança na escola, que invadiu a escola, que a escola era furtada, que era muito vulnerável. Eu falei assim, vou lá para conhecer. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha pouquíssimos alunos, ainda tinha uma questão de rivalidade entre eles. Mas mesmo assim eu falei, não, vou ficar e vamos fazer um trabalho, porque eu faço parte de um movimento que tem a não violência como metodologia de ação. Falei assim, vamos levar a não violência para o Parque dos Sonhos e começar essa transformação lá. A partir de 2016, a Parque dos Sonhos começou a realizar uma série de projetos para fazer com que a escola se aproximasse mais dos pais e da vida dos alunos.
E com a reforma da escola, a comunidade escolar começou a ver a mudança pela qual estava passando. O primeiro projeto que a gente trouxe foi o Escola Vai à Sua Casa, que aí os professores eles iam na casa dos alunos. Na verdade, eles vão, porque esse projeto continua. Então, eles vão na casa dos alunos para falar sobre a proposta pedagógica da escola, como a escola é importante. E a proposta não é falar da criança, mas falar da escola e como a escola pode ser transformadora na vida da criança. O outro projeto foi a Semana da Não Violência. Então, a gente faz uma semana só para falar de não violência, de empatia, de ubuntu, de transformação, de se colocar no lugar do outro. E o que gerou mais efeito também foi uma parceria que a gente conseguiu pintar por dentro, pintar por fora, arrumar os pisos, fazer o maior painel grafitado da Baixada Santista até 2016. E aí os alunos começaram a sentir e falar, pô, tá fazendo algo pela escola, tá fazendo algo por nós, né? E aí começou a mudar um pouco essa referência que eles tinham da escola, porque o parque era conhecido como Parque dos Pesadelos. E, na verdade, é o Parque dos Sonhos. Nossa ideia é fazer com que as crianças sonhem e consigam transformar sua realidade. Sara Barbosa, Júlia Ferreira e Maria Sofia são esses exemplos. Elas praticam patinação na escola e conheceram o esporte na unidade e participam de vários campeonatos da modalidade, levando o nome do Parque dos Sonhos de Cubatão pelos rinques de patinação. Eu entrei aqui na escola no primeiro ano e descobri que tinha patinação. Aí eu já quis entrar. Como é para você vir aqui na escola, estudar e poder praticar esse esporte que a gente vê aqui que você ama de paixão? Pra mim é muito bom e legal saber que tem uma escola num bairro que tem esportes e principalmente patinação, que é um esporte mais, vamos dizer, elevado. Eu não sabia muito o que é, eu fui vendo mais, conhecendo mais professores, foi bom e tal. Peguei intimidade com alguns professores que ficou meio que um segundo os pais assim e tal. Aí eu vim e veio a patinação. Aí eu já queria participar, né? Ver todo mundo lá, se divertindo lá com as rodas e tal, fazendo vários elementos. Eu quero ir também. Para você, como é estudar aqui no Parque dos Sonhos? É bom, tem ótimos professores. Os professores não só dão aula, mas tipo, participam com nós, dá exemplo, dá aulas experimentais, conversa com nós, brinca com nós. Quando eu cheguei na escola, eu não sabia que tinha. Eu só fiquei sabendo quando anunciaram que tinha linguagens e tal. Aí quando eu vi a patinação e vi as meninas fazendo aquelas coisas, eu me encantei, quis fazer, porque eu queria chegar no nível delas. E hoje em dia eu cheguei, né? O que você sente que a escola te ajudou? A escola me ajudou, não só as professoras de educação física, mas a escola ajuda incentivando a determinação do aluno. E também porque esse lugar não foi só uma conquista minha, também foi das professoras que ajudam e que incentivam e que sempre corrigem nossos erros. Além da patinação, os alunos podem participar de outros esportes e projetos, como vôlei, handebol, ginástica acrobática, teatro, atletismo, entre outros esportes, além do jornal Notícias do Parque, que conta as atividades realizadas dentro da escola aos moradores do bairro. Essas iniciativas foram criadas para os alunos e eles responderam participando de forma massiva delas. E a ideia da direção da escola é fazer com que a unidade, que é de ensino integral, receba os alunos do ensino médio. A cobrança agora para o governo é que a gente tem ensino médio. Numa cidade onde, mesmo repleta de belezas, muitos ressaltam seu passado e só têm olhos para os problemas do presente, a Parque dos Sonhos mostra que o futuro de Cubatão é de esperança. Que a nossa cidade tenha outras Parque dos Sonhos que realizem sonhos e transformem as nossas crianças e os nossos jovens. Muito bacana, não? Depois do intervalo, pela terceira vez consecutiva, a atenção primária à saúde é destaque no cenário nacional aqui em Cubatão e ainda a sua previsão do tempo para o final de semana. TV Câmara Cubatão nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Até já! Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado.
E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo 500 milhões de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. De volta com o seu N2, ontem, em pronunciamento oficial, o presidente Lula classificou o tarifaço americano como uma chantagem inaceitável. Sem citar nomes, Lula afirmou que quem apoia a tarifa dos Estados Unidos ao Brasil são traidores da pátria. O presidente também manifestou apoio ao judiciário do Brasil e afirmou que tentar interferir na justiça é um grave atentado à soberania nacional. Ainda durante o pronunciamento, Lula defendeu o PIX. Isso depois que o representante do comércio dos Estados Unidos anunciou uma investigação contra o sistema de pagamento instantâneo aqui do Brasil. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo da Polícia Federal e agora está usando tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados de defesa do ex-presidente confirmaram a operação. Bolsonaro é alvo de medidas restritivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. As buscas ocorrem no âmbito de uma investigação aberta no STF na última sexta-feira. 2 dias após o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos, os mandados estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente em Brasília. Entre as restrições, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as suas redes sociais. Ele também terá de permanecer em casa das 7 da noite às 7 horas da manhã. Além disso, o ex-presidente foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, além de outros réus investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Em nota, a defesa do ex-presidente Bolsonaro disse, abre aspas, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele e que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Mudamos de assunto para falar que o estado de São Paulo terá cadastro para pessoas condenadas por estupro. O projeto foi sancionado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a Lei 18.157/2025, que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro em São Paulo. A medida ainda será regulamentada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e já foi publicada no Diário Oficial. A legislação determina que as pessoas com condenação definitiva por estupro passem a integrar um banco de dados, contendo informações dos condenados, como foto, características físicas e identificação datiloscópica e o DNA. Vale lembrar que o presidente Lula sancionou a Lei 15.035/2024, que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, que será desenvolvido a partir dos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O sistema de consulta deverá permitir o acesso público ao nome completo e ao número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF de réus condenados em primeira instância por crimes sexuais. Nesse cadastro também deverá ser mantido alguns dados, como penas ou medidas de segurança impostas ao réu. Foi liberado pelo INSS a consulta aos valores que serão devolvidos aos aposentados e pensionistas vítimas dos descontos ilegais. A consulta pode ser feita pelo Meu INSS no site ou aplicativo e também direto nas agências dos Correios.
O valor estará disponível para quem já aderiu ao acordo de ressarcimento. O pagamento começará na próxima quinta-feira. 100 mil pessoas receberão o valor em uma cota única. Tem direito ao reembolso os beneficiários que contestaram os descontos sem resposta das entidades. Pela terceira vez consecutiva, a atenção primária à saúde foi destaque no cenário nacional. Foi o melhor desempenho no ranking, segundo os dados do Ministério da Saúde. Entre os municípios da Baixada Santista, pela terceira vez consecutiva, a cidade de Cubatão registrou o melhor desempenho no ranking da atenção primária à saúde. As informações são do Ministério da Saúde. Além disso, a cidade melhorou o seu próprio desempenho, as gestantes, número de consultas e vacinação. A ideia é a gente continuar melhorando esse ranking, porque significa que a saúde pública de Cubatão tem trabalhado em pró da população, trabalhando próximo do cidadão, dentro do seu bairro, atendendo com mais proximidade da realidade da periferia, principalmente daqueles lugares mais remotos, os lugares mais distantes, onde a necessidade do atendimento, do acolhimento é real. Quando a gente fala de melhorar a questão da vacina, a questão da gestante, que são os índices primordiais desse ranking, significa que o olhar da saúde pública de Cubatão está voltado justamente para a necessidade daqueles mais vulneráveis. Não apenas vulneráveis sociais, mas também na questão de saúde, que precisam de uma maior atenção. Agora, secretário, o terceiro ano consecutivo, não é? Isso aumenta a responsabilidade do município, consequentemente da Secretaria de Saúde, para cada dia que passa a melhorar mais e mais? Com certeza, é o terceiro quadrimestre em que nós estamos à frente aqui na Baixada Santista, né? Somos 9 municípios e estamos em primeiro lugar. Não é uma questão da competição, mas sim de fato de levar uma saúde de qualidade para a população. Então a nossa responsabilidade não é apenas manter a primeira colocação, mas melhorar ainda mais o índice, porque significa que estamos atendendo melhor nossa população. E agora falamos de oportunidade. As inscrições para o FIES se encerram daqui a pouquinho, gente, logo mais às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. O processo é gratuito e deve ser realizado de maneira online pela internet no site oficial do MEC. Para participar, os candidatos devem ter feito pelo menos uma prova do Enem do ano de 2010 para cá, com uma nota mínima de 450 pontos, além de ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Neste semestre, há mais de 74 mil vagas disponíveis em todo o país. Mudamos de assunto porque especialistas da zoonose alertam para os cuidados com a leptospirose e o caramujo africano. As zoonoses representam uma preocupação significativa para a saúde pública, pois podem levar às epidemias e pandemias, além de causar prejuízos econômicos. Dia 6 de julho foi comemorado o Dia Mundial da Zoonose. Poucas pessoas conhecem, né? Dia 6 de julho de 1885, Pasteur, pela primeira vez, fez o uso da vacina antirrábica em um paciente que havia sido mordido por um cachorro. Então, desde então, adotou essa data para comemorar o Dia Mundial das Zoonoses. As zoonoses, na verdade, o Serviço de Controle de Zoonoses faz o controle de todas as doenças que são transmitidas de animais para adultos, né, para seres humanos, na verdade, e vice-versa. Por isso que a gente comemora essa data todos os anos. Sua participação ao combate à leptospirose e ao caramujo africano é de fundamental importância. Vários cuidados é preciso ter e ações foram realizadas para evitar a proliferação dessas doenças. Nós fizemos um stand na frente do Anelinas dia 7 e 8. E como tem várias zoonoses, a gente escolheu 2 para estar colocando em pauta, né? Uma seria a leptospirose e a outra seria com relação ao caramujo africano, que ele transmite a meningite. Tanto a meningite como a leptospirose, elas têm os mesmos sintomas. Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, igual a dengue. Então, quando você for no posto de saúde ou no médico, sempre relatar o que aconteceu. Principalmente, se você passou numa enchente, fala para ele, passei num lugar alagado, ele vai descartar as outras zoonoses e vai começar pela leptospirose. Então, esse é um ponto que a gente sempre fala. O que aconteceu com você, você relatar ao médico, né? Como você for viajar, alguma coisa, se for em algum lugar que tem uma zoonose endêmica ali, você começa
a falar, olha, eu viajei para determinado local. Agora você falava algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, o caramujo ali, eu vou lá e jogo sal nele. Isso não resolve o problema, Glaucus? Não, o sal ele acaba desidratando, né, o caramujo, e aí ele solta todos os parasitas que ele tem e os ovos. E isso pode ocasionar o quê? Se o caramujo estiver contaminado, ele transmite a meningite. O melhor forma de capturar ele seria colocar uma luva, pegar um saco de lixo, colocar ele dentro desse saco e colocar no lixo comum para ser levado pelo lixeiro. Ou seja, sempre uma proteção, não se pode brincar com isso, né? Não, porque meningite é coisa séria e pode ocasionar vários problemas, né, para a pessoa. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Cruzeiro venceu o Fluminense no Maracanã, assumiu a primeira colocação pela primeira vez em 11 anos. Matheus Pereira cobrou escanteio e Fabrício Bruno subiu alto para cabecear e fez o primeiro gol do Cruzeiro. Além disso, Matheus Pereira passou por Caio Jorge ampliar. Caio Jorge é o artilheiro do campeonato com 12 gols. Final da partida, 2-0 para o Cruzeiro. Agora falamos de previsão do tempo, a gente confere juntos, né? Como é que vai ficar aí o tempo para o seu final de semana com a repórter Cris Castanheira. Neste sábado, o sol aparece entre nuvens desde cedo e deve seguir assim ao longo do dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam mais baixas, variando entre 12 e 19 graus. Os ventos sopram fracos em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 92%. No domingo, o tempo permanece estável. O dia será de sol com muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima não passa de 19 graus. Os ventos seguem leves e a umidade relativa do ar tem variação entre 73% e 94%. Já na segunda, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco, com mínima marcando 13 e máxima 21 graus. Os ventos continuam fracos e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 94%. E por hoje é só, obrigado pela sua companhia em mais uma edição do nosso N2. Continue com a gente pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Instagram, YouTube e Facebook. Nós voltaremos na segunda-feira, na hora do almoço. Um excelente final de semana para você. Tchau!
Olá, para você que acompanha a nossa programação, daqui a pouco tem o seu Últimas Notícias, segunda edição. Nós vamos falar das autoridades que expressaram repúdio sobre a fala da deputada federal Sâmia Bonfim sobre a cidade de Cubatão. O nosso jornalismo vai te mostrar o que disseram alguns vereadores, também o prefeito, a vice-prefeita, uma deputada estadual e também nosso jornalismo conversou com o secretário de Meio Ambiente aqui da cidade e ele vai aí falar sobre como que está, atualmente o ar aqui da cidade de Cubatão. Claro, vamos trazer outros assuntos. Hoje você vai conhecer a escola Parque dos Sonhos, tá, gente? Ela foi reconhecida para um prêmio internacional. O Lucas Sena vai te contar os detalhes. A gente começa então daqui a pouco aqui na nossa programação. Até já!